E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje é sabadão, resolvi aqui bater um papo com vocês, falar um pouquinho sobre o que eu acho de algumas coisas, aliás, do que apareceu no título aí pra vocês, sobre os novos chips que a gente vai estar vendo nos smartphones durante esse ano, nos smartphones top de linha, tá? O Snapdragon 8, geração 1, o Dimensity 9000 e o Exynos 2200. Todos esses chips aí são muito bons. O que basta a gente ver são algumas coisinhas que a gente vai debater durante esse vídeo, falar durante esse vídeo. Mais uma vez gostaria de lembrá-los que este canal tem opinião. E o que eu vou falar aqui, obviamente, né, dá para imaginar que é a opinião minha, não transparece a realidade dos fatos e a gente comenta aqui dados que a gente consegue na internet, tá? Óbvio que as coisas que eu vou mostrar aqui são fatos, né? Os números do que eu vou mostrar são fatos, mas óbvio que eu emito a minha opinião sobre as coisas que a gente vê que vem acontecendo no mundo dos processadores aí dos smartphones. Bom, pessoal, o mais recente lançamento dos processadores que vão aparecer nos smartphones top de linha agora de 2022 foi o Dimensity 9000, que por aí saiu um monte de benchmark, sites falando que o Dimensity 9000 bateu todo mundo. Bom, bateu todo mundo assim, não bateu a Apple não bateu o A15 Bionic, permanece lá no topo ainda o chip da Apple, tanto em consumo de energia, se bem que o Dimensity parece que em multicore ainda conseguiu bater, tá? Mas o Dimensity bateu até o Snapdragon 8 geração 1. Óbvio, pessoal, que o que a gente viu por aí, conforme li nos sites também, pessoal, é teste feito em bancada, né? Sabe-se lá qual foi o tipo de refrigeração que foi feita e obtida que jamais a gente conseguirá ver em um smartphone fino que as fabricantes têm que colocar no mercado. Mas, nestes testes, lembrando que o Dimensity 9000 não foi lançado nem colocado em nenhum smartphone até o presente momento, certo? Bom, basicamente também eu não vi nenhum 8 geração 1 em um smartphone. Não que ele já não esteja dentro de alguns por aí. A gente já sabe alguns smartphones que estão sendo fabricados com ele. Mas enfim, o Dimensity 9000 é o último dos chips a serem apresentados. A gente viu primeiro o Snapdragon 8 geração 1, o Dimensity 9000 veio por último e recentemente também, semana passada, a Samsung anunciou o Exynos 2200. O Exynos 2200 é um grande X da questão. A Samsung já tinha falado que anunciaria muito antes, eu acho que foi dia 11 que eles tinham falado, né? Depois prorrogaram, nem tudo foi falado sobre o Exynos 2200, o que leva a crer que o Ice Universe tinha tweetado um tempo atrás, que a Samsung estava tendo problemas com a fabricação ou com o acerto desse chip, é verdade. Talvez seja realmente verdade, porque os caras estão atrasando no máximo, estavam atrasando e agora atrasaram as especificações total do produto. Nem tudo se sabe a respeito do Exynos 2200. Vou tentar fazer uma explicaçãozinha aqui para o pessoal que não é tão familiarizado com o que a gente pesquisa, nem com os nomes que a gente fala aqui. O pessoal que às vezes está aqui só para saber de smartphone, acaba que viu nesse título aí, Snapdragon 8 geração 1, Dimensity 9000, Exynos 2200, o que é isso? Eu sei que a galera que segue o canal, óbvio que sabe. Mas, cara, pode colocar aí e anotar que 98% das pessoas não sabem, tá? Snapdragon, que é da Qualcomm, tá? Exynos, que é da Samsung, Dimensity, que é da MediaTek, são os chips que equipam os smartphones, os que equipam há muito tempo os smartphones e que vão equipar provavelmente os smartphones de 2022. Chip é o que você entende por aí como processador. Não é que é errado falar processador, é que ele é mais do que isso. Tudo que processa é um processador. Mas o chip, que é um SoC, um System on Chip, tem várias coisas ali dentro juntas que vão processar e com esse processamento conseguir gerenciar o seu smartphone, tá? Então é muita coisa dentro de um chip e aí por isso que a galera não chama só de processador ou chamar de processador errado. Mas se você vai ouvir sempre a galera falar processador porque é mais fácil de entender. Então esse chip Snapdragon, Dimensity ou Exynos é o que vai gerenciar o seu smartphone junto com outras coisas. Isso gerencia boa parte das coisas, mas ele precisa dar suporte para que a sua câmera funcione, dar suporte para que a sua memória funcione na velocidade certa, que a transferência seja numa casa tal, ele precisa dar suporte para todo o resto do hardware funcionar bem, tá? Vou jogar na tela para vocês aí a tabelinha que eu consegui na internet de comparação desses chips, ó.
Tá aí na tela já, aparecendo aí, ó, Snapdragon 8 Gen 1 versus Exynos 2200 versus Dimensity 9000. Dá pra ver aí que a primeira coluna da Qualcomm, o Snapdragon, a coluna do meio é o Exynos 2200 e o MediaTek tá no meio, pessoal. Dá uma olhada bem aí que todos eles, se vocês observarem, todos eles têm o mesmo esquema, tá? 1, 3, 4. Olha na primeira coluna aí, ó. O Snapdragon 8 geração 1 da Qualcomm tem um Cortex X2 rodando a 3 GHz. O Exynos 2200 tem um Cortex X2 que a Samsung não divulgou a frequência. E o MediaTek Dimensity 9000 tem um Cortex X2 rodando a 3,5 GHz. A maior frequência, então, do Dimensity 9000. Depois, 3 Cortex A710 rodando a 2,5, no qual com o Snapdragon 8 Gen 1, a Samsung mais uma vez não divulgou a velocidade desses clocks, né, desses núcleos aí, e a MediaTek rodando com clock bem mais alto, 2,85. Voltando para os núcleos de eficiência energética, são 4 Cortex A510 rodando a 1.8, Exynos no meio aí são 4 também sem divulgação, certo? E no Dimensity 9000 também são 4 a 1.8 GHz. De GPU a gente tem a Adreno, óbvio, no Snapdragon, X-Clip 9200 com a tecnologia AMD RDNA 2, né? E o MediaTek com a Mali G710 MC10. Estas são as configurações desses chips das fabricantes. Óbvio que tem mais chips aí no mercado. Acabei de falar que eles não batem o A15 Bionic, que é da Apple. Ainda tem o Tensor Chip, que agora o Google também desenvolveu o chip deles. E fabricados todos em 4 nanômetros, tá? Todos eles, teoricamente, que o processo de fabricação pode não ser exato 4 nanômetros, mas que a tecnologia a se alcançar, a velocidade, seria 4 nanômetros, certo? Mais ou menos por aí, para vocês entenderem a grosso modo. Pessoal, todos nesse processo de fabricação, todos. A diferença é que os primeiros chips a serem fabricados e que provavelmente já foram fabricados pela Qualcomm foram feitos pela Samsung. O Snapdragon 8 Gen 1 foi fabricado pela Samsung, certo? O próprio Exynos 2200 fabricado por ela, a própria Samsung também, no processo de fabricação da Samsung na Samsung. E a diferença é que o Dimensity 9000 está sendo fabricado pela TSMC, que é a fabricante que sempre fabricou também os chips da Qualcomm. Parece que eu já li por aí que a Qualcomm teria tirado da mão da Samsung já essa fabricação desses chips. Agora, alguns foram fabricados. A gente já viu essa novela ano passado, se não me engano. O que acontece, pessoal? Os Exynos 990, que vinham na linha de top de linha da Samsung de 2 anos atrás, no Note 20 tinha. O 2100, que é da linha atual, porque não foi lançado ainda os S22. Cara, são muito bons, tiveram um problema de aquecimento no começo e depois a Samsung solucionou. Só que esse solucionou, que a gente nunca consegue saber, é se simplesmente solucionou o problema de aquecimento cortando o clock desses processadores, né? Todos eles, pessoal, todos eles são tecnologia da ARM, tá? Fora o Tensor Chip, que é a tecnologia do ano passado, que utilizava o Cortex X1, o Tensor Chip utiliza a ARM V8. Agora todos esses que eu acabei de falar, o Dimensity 9000, Exynos 2200, o 8 Gen 1 da Qualcomm, são todos ARM V9 de 4 nanômetros. O que acontece? A Samsung não divulgou a velocidade do clock das CPUs. Tivemos aí uns comentários dizendo que eles tiveram problemas. Muito provavelmente, vendo o histórico da Samsung, por isso que eu falo que isso aqui é um vídeo de opinião minha, talvez esses processadores estivessem alcançando um nível de temperatura não muito agradável. E a própria Qualcomm, tirando da mão da Samsung a fabricação dos Snapdragon 8 Gen 1, já pode querer dizer alguma coisa. Se eu não tô doido, eu li por aí. O que acontece? A gente já viu essa novela antes também, certo? Que os próprios Snapdragon 888 fabricados pela Samsung também estavam esquentadinhos. Eu próprio, não sei se peguei todos eles fabricados pela Samsung, mas todos os smartphones com Snapdragon 888, geração atual dos smartphones que eu testei, todos eles também esquentavam, assim como esquentavam os Exynos 2100 da Samsung. Então a Samsung não tem uma boa reputação na fabricação desses chips. Não que não seja bom, mas não é bom tanto quanto os mesmos chips fabricados por outra empresa, que teria a mesma tecnologia, né, fabricados pela TSMC. O próprio Google Pixel 6 Pro que eu tive aqui é uma resposta sobre isso. O Google Pixel 6 Pro também tem o Tensor Chip fabricado pela Samsung e também esquenta. Não, tudo que eu tô falando de esquenta aí, o Exynos 2100, o Tensor Chip, não estão esquentando muito fora da curva.
mas esquentam um pouquinho além da conta. Talvez a Samsung não revelando o clock desses chips aí, pode ser que eles estejam, sei lá, diminuindo o clock, por isso dá para fazer via software. Simplesmente você mexe lá no kernel e fala, ó, você vai rodar agora esses núcleos assim, ó, nessa velocidade, nessa velocidade, nessa velocidade, para poder resolver o problema de superaquecimento. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui, pessoal, na realidade, é trazer a paz ao coração de vocês. Sempre, desde quando eu me conheço por gente, comecei ir atrás de smartphones e ver a tecnologia e a gente mesmo fazer comparativos, que eu já fiz muitos no canal. Pessoal, todo mundo fica nessa. Nossa, mas o Snapdragon é muito melhor do que o Exynos. Nossa, mas não sei o que é melhor do que esse. Nossa, sempre a mesma conversa e todo mundo esquece. Todo mundo vai só na tabelinha do que tá lá, do que alguns soltam por aí e esquece da experiência de uso. No geral, eu acredito que todos esses chips, todos eles, desses fabricantes, vão rodar bem próximos uns dos outros, certo? Óbvio que pode ter uma vantagenzinha para um, para o outro. O que me leva a crer é que tem muita gente falando, nossa, mas esse Dimensity 9000 está rodando nas melhores configurações possível lá na bancada da MediaTek, e por isso que ele está batendo até o Snapdragon 8 Gen 1. Pode ser por isso, pode ser, sei lá, com o processo de fabricação da Samsung nos Qualcomm deu algum ruim, mas pode ser que esse cara realmente seja o melhor desse ano, que dizem que é 35% melhor do que o próprio chip da MediaTek anterior. 35% mais rápido. Eu acredito, já falei em vários vídeos isso, quem acompanha o canal sabe. Todo mundo fala da MediaTek, todo mundo tem a MediaTek, tem MediaTek, eu não compro. Eu era assim, óbvio que a MediaTek tem chips ruins, aqueles Helio P da vida. A própria linha G, o G90T já foi bom, já foi lançado há mais de 2 anos, se eu não me engano. Bom, veio agora o tablet da Motorola que eu recente chegou aqui no canal. Tem o MediaTek G90T, que era um chip muito bom, que equipava, que eu lembro de cabeça mais que eu tive, era o Xiaomi Redmi Note 10 Pro, que também esquentava um pouquinho, mas tinha um processamento muito bom. Então a MediaTek melhorou demais. E se for a melhor do mercado dos Androids, eu vou bater palmas e vai ter que tirar da cabeça da galera. Isso é bom que aconteça. Não tô dizendo que vai ser não, é difícil bater a Qualcomm. Mas se isso acontecer e ela for de fato um tantinho melhor, isso for provado, porque tudo que parece que soltaram aí nos papéis é que ela, além de entregar um processamento melhor, tanto em single core quanto em multicore, perdendo só para a Apple, para a A15 Bionic, ela também tem um gerenciamento de energia melhor, consome menos energia o Dimensity 9000. Comecei falando dessa parte que a gente não deve se preocupar com isso, porque um smartphone é um todo. Além do chip, você tem que ver que memória que vai ser colocada aí. Já vou passar até para uma outra parte que a gente vai mostrar isso. Que tipo de memória que vai ser utilizada? Todos eles aí suportam memória DDR5. Aliás, o MediaTek suporta coisas a mais. Suporta Bluetooth 5.3 e suporta LPDDR4X, DDR5X. Os outros suportam LPDDR5. Além de, se eu não me engano, vou colocar na tabelinha próxima aí, suporta mais configurações, mais resolução de câmera, o MediaTek. Mas como um todo, você tem esse chip, essa parte que tem que funcionar bem, junto com um sistema de fabricação que tenha um resfriamento no smartphone que vá conseguir gerenciar isso para entregar tudo que o chip pode a certa temperatura ou habilitar ele a subir até onde ele pode e manter isso aí por muito tempo, que é um caso de problema que a gente via nos Exynos da Samsung. Certo? Se a MediaTek conseguir, se os chips utilizados nos smartphones forem fabricados com smartphones que por trás tenham uma memória boa, um armazenamento bom, eu digo velocidade do armazenamento, a transferência da velocidade da banda de transferência da memória, a frequência da própria memória, tudo isso junto vai trazer um uso melhor. Saber que tipo de tela tem no smartphone, ou melhor, o refresh rate dessa tela, tá? A resolução da tela, todo o conjunto vai fazer parte para ver como que isso vai ser entregue. Mais uma vez, pode ser que eles rodem próximos, tá? Pode ter uma diferença um pouquinho acima do outro, mas há muito tempo a gente já não tem uma deficiência de falar que a gente tem empresas fornecendo chips que sejam ruins e que não sejam capazes de rodar os jogos. A gente tem, historicamente, mais uma vez falando, sabido por todo mundo, é que a Samsung não tem uma boa reputação com os chips dela. Por exemplo, o Exynos 2100, que ficou melhor que o 990, mas que ainda assim tem um desempenho pior do que os da Qualcomm. E cara, se o MediaTek tiver um preço melhor, a gente deve ter um preço melhor, porque ele precisa competir, né, com a grande fabricante do mercado, que é a Qualcomm. Se ele tiver um preço melhor, a gente deve ver e já está vendo muitas empresas utilizarem os chips intermediários
da MediaTek, utilizando agora em top de linha essa linha de chip novo, mesmo que chegar um pouquinho depois no mercado do que os Exynos 2200 e o Gen 1, o 8 Gen 1 da Qualcomm. Mas ó, vou passar para mais essa parte aqui da tabelinha que a gente vê. A primeira coluna, mais uma vez, Qualcomm Snapdragon, né, o 8 Gen 1, a do meio Exynos 2100 e a terceira coluna a gente tem o MediaTek 9000. 200 megapixels e um único sensor, suporta aí o Exynos. 200 megapixels suporta o Snapdragon 8 Gen 1 e olha só, o MediaTek suporta até 320 megapixels. E ainda aqui embaixo tem a memória que eu falei para vocês, LPDDR5 na Qualcomm, o Snapdragon, LPDDR5 na Samsung e LPDDR5X suportada no Dimensity 9000 junto com o Bluetooth 5.3 que eu falei para vocês. Bom, pessoal, esse bate-papo era para trazer essa tabelinha para mostrar para vocês como é que tá isso no mercado e trazer um pouco da ideia do que eu penso. Um chip sozinho não é nada. É a mesma coisa de você colocar um super motor num carro, exemplo que seja esse Dimensity 9000, que eu mais uma vez torço para que seja o melhor deles. Tomara! Pra gente ter mais um player aí disputando e entregando opções no mercado de chips que ainda não voltou ao normal. Mas o exemplo, você coloca um baita de um motor V12 num carro. Você tem que ter freio bom para esse carro frear depois. Você tem que ter um sistema de resfriamento dos freios, um sistema bom de resfriamento para resfriar o aquecimento desse motor. Você tem que ter um conjunto todo, que é isso que eu disse para vocês. Pode ter o melhor motor, pode ter o melhor chip, depende da fabricante que vai fabricar. Às vezes a fabricante vai inventar de colocar lá uma traseira de plástico, a fabricante vai inventar de fazer um smartphone muito fino. Uma das fabricantes resolveu colocar um baita de um sistema de refrigeração e que aí resolveu o problema e que consegue rodar lá em cima, mas talvez não consiga fazer o smartphone mais fino. Isso que é o tal da fabricar do melhor jeito e ver depois que tiver na mão de todo mundo como é que isso vai funcionar. No geral, eu acho que todos eles vão ser capazes de entregar, porque não tem nenhum na mão ainda, certo? Todos eles vão ser capazes de entregar tecnologia boa para vídeo e para fotos. Ainda a gente espera ver no mercado primeiro os chips fabricados pela Qualcomm, fabricado com processo da Samsung, né, chegando no mercado para ver se além do que a Samsung já saiu vários vazamentos aí que vão sair no S22, se além do que vai vir, que para mim parece mais do mesmo sistema de câmeras que vão vir no S22, o que é que vai sobrar de software, já que esses chips prometem ser bem mais capazes. E aí vai bastar saber o que vem por trás. O que é que está por trás? O que essas fabricantes resolveram colocar junto ali para ajudar na refrigeração, para manter, para sustentar isso aí. A Samsung tem um lado muito bom em favor a ela, que ela não revelou, pode não ter revelado ainda simplesmente para fazer um draminha, ou pode não ter revelado porque estão vendo ainda o que vai acontecer. Esse RDNA 2, que é a mesma arquitetura que é utilizada no PS5 e no Xbox novo, roda Ray Tracing via hardware, certo? Que a gente vai precisar ver também que parceria que a Samsung fez com alguma fabricante de games, se já vai ser capaz de trazer isso para o mundo atual, para os games. Quando lançarem o S22, vai estar aí, tá na mão de vocês, olha aí como é que é isso. Tá? Parece o que saiu por aí já e que talvez eles já estejam cortando o clock do Xclip, que chama Xclipse 920, que é o processador responsável pela parte gráfica aí. Parece que já fizeram um corte no clock para ele rodar mais baixo, o que pode indicar que ele esteja esquentando. Certo? Mas vai que realmente essa tecnologia prometida pela Samsung em parceria com a AMD de, 3 anos no mínimo, 3 ou 4 anos sendo prometido isso pela Samsung, essa parceria dá certo, vai que pro mundo dos games, cara, fica sensacional. E eles consigam fabricar algum smartphone, que não sei se eles conseguiam colocar isso aí, se ele realmente estiver esquentando num smartphone tão fino quanto um esperado muito bonito S22 ou um S22 Note, né, que é uma junção dos dois, se eles conseguiriam colocar um chip tão potente na parte de GPU dentro do smartphone tão fino com um sistema de refrigeração muito bom. Então, pode ser que a Samsung consiga isso num smartphone gamer, que eu venho falando há 2 anos atrás que a Samsung poderia lançar um smartphone gamer. Não sei se isso é possível, mas vai que, já que na parte de CPU a gente tem praticamente tudo equilibrado, vai que ela se diferencia realmente na parte de GPU. E aí vai bastar mais uma vez, não adianta se diferenciar também e depois você conseguir rodar os games 20 minutos bem, que a galera que é gamer vai querer rodar 1 hora, 2 horas, 3 horas jogando e ver como é que isso se mantém. Porque senão não adianta, a galera vai partir
pro Snapdragon, pra Qualcomm. E ainda assim pode ser que a gente espere uma segunda demanda, porque pelo que eu li aí, parece que a Qualcomm já estava querendo tirar da mão da Samsung se já não tirou a fabricação dos Snapdragon 8 Gen 1. Será que é porque estava esquentando? Tinha alguma coisinha que não estava agradando a Qualcomm? Enfim, pessoal, escreve aí nos comentários o que você acha disso. Mais uma vez, tudo que eu falei aqui vem dessa cabecinha ou cabeçona aqui. Todo mundo pode achar qualquer coisa. Eu acho que esse Dimensity 9000 vem chutando bundas realmente. Escreve aí nos comentários o que você acha. E a gente precisa desligar na cabeça o modo passado, certo? A Samsung não tem um passado muito bom com a fabricação de chips. A gente tem que concordar com isso. Exynos 990, o 2100 melhorou. Mas vocês lembram dos Mangus? Dos núcleos personalizados da Samsung que também deram ruim? Será que a gente estaria vendo essa novela de novo agora com o Exynos 2200? Não sei, tudo sai dessa cabecinha muito louca aqui. Escreve aí nos comentários o que você acha. Mas para resumir a ópera, eu acho que é isso, cara. Eles vão ser equilibrados e a gente vai precisar ver quem fabrica o melhor casco. O que vai gerenciar essas coisas muito bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.